Glória a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, né? Hoje nós estamos meditando no livro de Romanos, né? Mais precisamente no capítulo número 16, né? E nós vamos, a nossa meditação será, além da palavra, né? Também nas referências, né? Ontem nós fizemos a palavra completa, né? Hoje vamos para as referências, tá certo? Tá? Recomendações e saudações e votos. Recomendações, saudações e votos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebas no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de que vós necessitar. Porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Síncrito e a Flegonte, a Hermas e a Pátrobas e a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, e Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Vou repetir esses dois versículos aqui, 16 e 17. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E
Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Irmãos, vamos passar já aqui para as referências, né? Para que nós possamos meditar junto com os irmãos aqui nas referências, né? Exatamente para ver o que elas afirmam sobre tudo quanto nós lemos aqui, né? As referências são elas que vai fazer com que nós tenhamos um perfeito entendimento, né? De tudo aquilo que nós estamos lendo aqui na Santa Palavra de Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 16, versículo 1, fala o seguinte, do 1 até ao 7. A nossa leitura tem que ser do 1 até ao 7, porque a próxima referência é a partir do versículo 7. 16, 1 ao 7. Recomendações, saudações e votos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Aleluia, Pai. O que não só eu lhes... Exatamente, é isso mesmo. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epênetro, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o que a referência diz sobre essas pessoas, essas afirmações que Paulo faz aqui, né?
Romanos 16 primeiro, Febe, né? Provavelmente foi Febe a portadora desta epístola. Ela era uma servidora, ou que fazia o trabalho de diaconisa na igreja em Cencreia. Próximo a Corinto, a construção linguística do versículo em apreço, no original, indica que ela desempenhava a função de diácono, talvez porque no momento havia falta ali de elementos masculinos, mas o diaconato, para o diaconato, né? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A construção linguística do versículo em apreço. No original indica que ela desempenhava a função de diácono, talvez porque no momento havia falta ali de elementos masculinos para o diaconato. Febe ministrava aos pobres, aos enfermos e aos necessitados, além de prestar assistência a missionários tais como Paulo. As saudações de Paulo, a nada menos de 8 mulheres neste capítulo, indicam que as mulheres prestavam serviços relevantes às igrejas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 16, versículo 7 até ao 16, né? Está escrito o seguinte: saudai a Andrônico e a Júlia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. E a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Saudai a Assíncrito e a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. E a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros, com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, Paulo aqui faz uma menção importante aqui, né? Que eu chamo a atenção dos irmãos, de um modo geral, para que tenham um perfeito entendimento, né, das coisas, da clareza das coisas, né? Paulo, as epístolas de Paulo, em várias oportunidades, recomendam: saudai os irmãos com ósculo santo, né? E o que é ósculo, irmãos? Né? O que é ósculo, irmãos? É saudar os irmãos beijando o rosto dos irmãos, beijando o rosto das irmãs. Isto é saudar com ósculo. Não é a distância, sem dar as mãos. Além de
ser mais caloroso, você dar a mão por irmã, isso mostra afeto, né? Quando você pega na mão de alguém para cumprimentar, você está demonstrando afeto àquela pessoa, né? Você está sendo uma pessoa afetuosa, né? Uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, né? Sobretudo respeitosa, né? Então, saudai-o com ósculo, ou seja, é para, além de pegar na mão, é para abraçar os irmãos e beijar os irmãos, beijar o rosto dos irmãos, das irmãs de um modo geral, né? É o ósculo santo, né? Que é a demonstração do amor fraternal para com os irmãos, para com os irmãos. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Rogo-vos, irmãos, que noteis os que moveram dissensões, que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, né? Ou seja, presta atenção nos irmãos e nas irmãs que na igreja, de um modo geral, né? Promove dissensões nas igrejas. Eu chamo muito de o tititi, o disse-me-disse, isso não está certo, isso não pode fazer, o pastor não pode falar isso, o pastor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E o pastor pode fazer tudo. Tudo tanto quanto a igreja, a Bíblia determina, está escrito na Bíblia, né? E está no contexto da mensagem, o pastor pode fazer e pode falar, e é necessário que faça e que fala, né? Inclusive o Senhor cobra muito dos irmãos, dos pastores, né? Que pula partes importantes da pregação, né? Que por temor de um irmão que dá um dízimo grande, uma irmã que tem um dízimo grande, né? Ele não fala, ele pula, porque vai ofender aquele irmão, vai ofender aquela irmã. E o Senhor nos exorta dizendo, não é para pular, é para falar. O que eu mandei falar é para falar. E como é que o Senhor manda nós falar, irmãos? É porque está na palavra, né? Além das revelações que o Senhor nos dá, através do seu Divino Espírito Santo, mas está na palavra, a palavra é a maior revelação de Deus, né? Então se está escrito, é para falar. Por que você pula? Por que você não fala? Você está com medo por quê? Está com medo de quem? Né? Então é para falar, né? Então Paulo exorta aqui os irmãos, né? Mandando eles prestar atenção, observar os irmãos, homens e mulheres que estão na igreja, que promovem dissensões. É para notar. Então, observe esses irmãos, escreve, né? E, se possível, até sobre qual é o assunto, né? Exatamente para que possa depois, né, ser tomadas as atitudes necessárias. Mas ele recomenda de imediato para se afastar desse tipo de irmãos e de irmãs na igreja, né? Aleluia, Pai, né? E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E a referência, né? Nós vamos agora chegar até lá, o que está falando da referência aqui. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os quais se distinguiram, né? Andrônico e Júnia são chamados apóstolos. Aqui, a palavra apóstolo é usada no sentido geral, para referir-se a um mensageiro itinerante ou missionário, e não no sentido especial de apóstolo. Confira em Atos, capítulo 14, versículos 4, nota. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Ver o estudo, dons ministeriais para a igreja. Página 1814. Aleluia, Pai. Romanos 16, versículo 17 e 18, né? O que está escrito no versículo 17 e 18, né?
Está escrito o seguinte, aleluia, Pai. 17 está escrito, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Então, exatamente a recomendação, né? Vamos agora da leitura, vamos ver o que fala a referência sobre esse assunto. Noteis os que promovem dissensões. Né? O que é dissensão na igreja, irmãos? O que a referência fala sobre dissensão na igreja? Né? O que está falando a referência sobre a dissensão? Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Noteis os que promovem dissensões. No final da sua carta, Paulo faz uma forte advertência à igreja em Roma, no sentido de estar alerta quanto àqueles que lesam a igreja, corrompendo e distorcendo o ensino bíblico de Paulo e dos demais apóstolos. Devem notar os promotores de falsa doutrina e desviar-se deles e do seu ministério. Tais pessoas podem ter sido os antinomianos, isto é, contrários à lei, os quais ensinavam que por ser a salvação pela graça, a fé salvífica não requer obediência a Jesus Cristo. Confira no Romanos 6, capítulos 1 e 2. Vou fazer uma pequena pausa aqui, irmãos, para comentar com os irmãos exatamente o que está falando aqui, né? Essa palavra, né? Porque qual é a confusão que os irmãos fazem aqui em relação a esse entendimento, né? Porque pela salvação ser pela graça, né? Muitos dizem que não tem necessidade de obedecer a palavra de Deus através da doutrina, da sã doutrina, que não depende para a salvação. É disso que Paulo está falando aqui, né? Muitos, né, eles flexibilizam a doutrina do Senhor puro e exclusivamente com o intento de engordar o seu bolso, a sua carteira, a sua conta bancária, dizendo para os irmãos que não, isso não tem importância. Tudo que a doutrina fala que é contrária, eles falam que não tem problema, que não tem importância, que pode fazer. E tolera, né? E tolera esses pecados, irmãos, todo tipo de pecado que os irmãos cometem, porque a salvação é pela graça, a salvação é pela misericórdia, que Deus não vai salvar todo mundo, né? E Paulo está advertindo esses irmãos, alertando eles sobre esse sentido, sobre esse assunto, né? Então, exatamente o que ele está falando aqui. Noteis os que promovem dissensões. No fim da sua carta, Paulo faz uma forte advertência à igreja em Roma, no sentido de estar alerta quanto àqueles que lesam a igreja, corrompendo e distorcendo o ensino bíblico de Paulo e dos demais apóstolos. Devem notar os promotores de falsa doutrina e desviar-se deles e do seu ministério. Tais pessoas podem ter sido os antinomianos, isto é, contrários à lei, os quais ensinavam que, por ser a salvação pela graça,
A fé salvífica não requer obediência a Jesus Cristo. Confira em Romanos 6, capítulo 1, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ver o estudo, Falsos Mestres, página 1488. Os tais criam que a pessoa podia viver em pecado, rejeitar a lei moral de Deus e ainda assim possuir a salvação eterna. Esses falsos mestres eram oradores eloquentes, né, que falavam palavras agradáveis e faziam discursos lisonjeadores. Confira em Judas, verso 16. E assim enganavam os cristãos inocentes. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 16, versículo 19. Né? Aleluia, Pai. Romanos até o 19 e vem até o final, até fechar a mensagem. Então, do 19, versículo 19 em diante, está escrito o seguinte. Aleluia, Pai. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia, Pai. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, desde tempos eternos, esteve oculto, mas que manifestou agora, e se manifestou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Eu vejo aqui, irmãos, Paulo, né, faz aqui uma observação muito interessante, né. Primeiro eu quero voltar um pouquinho atrás para falar de algo que eu notei aqui nesse fechamento aqui, né. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, ou Jason, e Sosípatro, meus parentes. Quer dizer, eram do sangue de Paulo. Eram pessoas da família de Paulo, né? Eram irmãos, talvez primos, cunhados, outras muitas pessoas, né? E ele continua falando, né? Eu, Tércio, esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Né? Esta foi a nota de Tércio. Né? Mas continua Paulo falando. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Né? Ou seja, ali naquela cidade tinha ali um irmão que provavelmente tinha ali, né, uma pensão ou um hotel,
coisa desse tipo, que toda vez que chegava a Irmandade lá de fora, ele os hospedava, né? Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Então ele hospedava não somente Paulo, mas com toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Eu já tinha lido, passado por mensagens que cita o nome desse irmão Erasto. E aqui eu posso ver que Erasto, ele era uma autoridade na cidade, né? Ele era procurador da cidade, né? Ele era um político que trabalhava para o governo estadual, né? Ele era procurador do governo municipal, né? Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Então Erasto, dá para ver aqui que ele era um político, ele era, ou pelo menos trabalhava, né, como servidor público, né? Ele era procurador da cidade, né? E também o irmão Quarto. Então ele, além de ser procurador da cidade, e também o irmão Quarto, quer dizer, ele era o quarto irmão de Paulo, né? Pelo que a palavra fala aqui, isso me chamou a atenção, achei interessante, gostei de ver e de saber, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Né? E ele continua nas palavras finais. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Né? Conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto. Né? Ou seja, né? O que Paulo está falando aqui? Tudo isso aqui, ou seja, o Evangelho de Cristo, a obra de Deus, a palavra do Senhor que nós pregamos, né? Desde os tempos antigos, ela já existia, estava oculto em mistério. Né? Por isso que a palavra fala que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne. Né? Ele é desde o princípio. Desde a fundação do mundo, Jesus participou de tudo. Jesus, o Filho e o Espírito Santo, os três juntos são Deus. Os três, Deus não é completo se não houver os três juntos. A palavra que se escreve Deus, no plural, com 5 letras maiúsculas, ou pelo menos a primeira tem que ser maiúscula, né? Deus, o que é Deus? Quem é Deus? Deus é a pessoa, é a Santíssima Trindade, é o Deus Trino, é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três juntos são Deus, formam um só, são Deus, os três juntos, né? E aqui, né, Paulo fala aqui, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho que Paulo prega, né? E a pregação que Jesus pregou. Ora, aquele que é poderoso, quem é ele? É Jesus. Conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Ou seja, desde o princípio. Né? É de tempos eternos, toda a eternidade. Né? Confirma a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Estava guardado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os três formando uma só pessoa que chama-se Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, os três juntos, chamam-se Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras, porque foi escrito. Né? Antes estava oculto, ninguém sabia. Foi revelado através daquilo que está escrito. Foi e está escrito, estava oculto em mistério, né?
Mistério, ninguém de nós consigamos saber. Somente Deus. Somente Ele sabe, né? Mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras. Foi notificado, foi notado, foi escrito. Está gravado, está memorizado, né? Pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para obediência da fé. Entende, irmãos? Foi escrito pura e exclusivamente para a obediência da fé. Para que nós, através da fé, obedeçamos. Tenhamos obediência. Fé, justiça e graça. Praticamos, né? Foi escrito para esse fim. Não foi para outra coisa, né? Mas que se manifestou agora e se notificou. Escreveu, né? Está gravado pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações. Princípio, meio e fim. Para obediência da fé. Se você falar que tem fé, mas você não crê nas Escrituras, a sua fé é em vão. A sua fé não tem valor algum diante de Deus. A sua fé é vaga. Se você tem fé, você precisa crer nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no Evangelho do Senhor. Ao único Deus sábio, né? Mas que se manifestou agora e notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Obediência da fé em quem? Fé ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para tudo sempre. Amém? Você quer chegar no Deus Pai? Então você ama, você conheça, entenda, ame, aceite, batize e siga respeitando e amando o Filho que é Jesus Cristo. Caso contrário, você não chegará ao Pai, não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, isso está escrito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Para fechar, então, a referência aqui, no finalzinho do capítulo número 16. Simples no mal, no 19 a seguir. Deus quer que os crentes sejam inocentes. Isto é ser simples no mal. Deus quer, vou repetir, Deus quer que os crentes sejam inocentes. No grego, akeraios, naquilo que é mal. Ou seja, inocente naquilo que é mal. Não dê ouvido, não ligue, não se importe. Né? O que faz uma criança inocente, ser inocente? O que faz a criança, o que nós reconheçamos a inocência de uma criança? Ela não liga, não está preocupada com nada. Para ela tanto faz como tanto fez. Né? Ela tendo brinquedo para ela brincar, leite para mamar, na mamadeira na hora que ela precisa e comida para comer. Né? O colo do pai e da mãe na hora que ela quer. Para ela nada mais importa, não leva nada em conta. Deus quer que nós sejamos assim. Né? Essa é dessa simplicidade que o Senhor está falando conosco aqui. Simples no mal. Deus quer que os crentes sejam inocentes. No grego, arekaios, naquilo que é mal. Inocente naquilo que é mal, mas sábio naquilo que é importante, que é honesto, que é justo, que é direito. Né? Esta palavra significa ser sem mistura, ou puro, isto é, inocente como a criança, cuja mente ainda não teve contato com o mal, nem contaminou-se com os males deste mundo. Vou repetir. Glória a Deus, Jesus. Deus quer que os crentes sejam inocentes naquilo que é mal. Esta palavra significa sem mistura ou puro, isto é, inocente
como a criança, cuja mente ainda não teve contato com o mal, nem contaminou-se com os males deste mundo. Confira em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Esse princípio bíblico contraria a ideia que alguns defendem que se os filhos de crentes devem ser expostos ao pecado, à imoralidade, à impiedade e às coisas de Satanás, a fim de aprenderem a enfrentar a tentação. Alguns sugerem que as crianças não precisam ser protegidas da impiedade. Porém, segundo a revelação bíblica, essa filosofia não somente se contrapõe à vontade de Deus para o crente, como também representa a vontade do próprio Satanás, de que todos sejam expostos ao conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. O conhecimento do mal, juntamente com o contato contínuo com os caminhos de Satanás, desviará muitos do caminho da fé e da obediência. Ló descobriu isso com a mais profunda tristeza quando perdeu a totalidade da sua família. Por essa razão. Gênesis, capítulo 13, versículos 12 ao 13. Gênesis, capítulo 19, versículo 1 ao 38. Vou repetir. O conhecimento do mal, juntamente com o contato contínuo com os caminhos de Satanás, desviará muito do caminho da fé e da obediência. Ló descobriu isso com a mais profunda tristeza, quando perdeu a totalidade da sua família, por essa razão. Gênesis capítulo 13, versículo 12 e 13. Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 38. As Escrituras advertem repetidas vezes que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Vou repetir. As Escrituras advertem repetidas vezes que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. E Jesus Cristo se deu a si mesmo para nos livrar do presente século mal. Gênesis, capítulo 1, versículo 3 e 4. Aqueles que defendem a ideia de expor crianças inocentes a um ambiente ou influência ímpia estão a violar a advertência de Jesus em Mateus, capítulo 18, versículo 6. Os crentes devem fazer tudo o que puderem para impedir que seus filhos sejam expostos ao engano do pecado e à perversidade desta geração. Recusar-nos a proteger nossas crianças nesse assunto é desprezar a vontade do Espírito Santo, de que sejam inocentes e simples no conhecimento do mal. Versículo 19. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.